Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonardo do canal Fisicamente e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre envelhecimento. Biologicamente, o que causa envelhecimento? Este é um tema que está em voga há muitas, mas muitas pesquisas no mundo inteiro, basicamente querendo reverter ou pelo menos desacelerar o envelhecimento. Porém, já se sabe algumas coisas importantes. E uma delas é relativo ao porquê das células morrem, né? Envelhecem. Bom, em toda célula, né, nós sabemos que tem o citoplasma e tem o núcleo, e dentro do núcleo, enfim, resumidamente, tem o cromossomo, que basicamente é um DNA condensado. Mas nas extremidades desse cromossomo tem uma região chamada telômero. O telômero é como se fosse a pontinha do cadarço de um tênis. Você já percebeu que quando você pega um cadarço, lá na pontinha ela é mais, tem uma pontinha durinha, e o objetivo daquilo é justamente evitar que aquele cadarço, né, se desfaça. E em toda a célula, exatamente tal como acontece com esse cadarço, em cada célula na pontinha tem uma estrutura similar àquela pontinha do cadarço, aquela parte durinha, chamado telômero. E já se sabe, né, que a cada divisão celular esse telômero vai reduzindo. E chega um ponto quando esse telômero já é suficientemente pequeno, e quando isso acontece a célula morre. Tá? Ela entra no que nós chamamos de senescência, morre por velhice basicamente. Então já começa a célula, fica velha, obviamente, isso vai se refletir no todo, que somos nós, organismos bem complexos. Então, quando acontece isso, ou seja, a cada divisão celular, esse telômero ele vai se reduzindo, 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 e parece, chega um momento, tipo um checkpoint, onde diz, acabou, agora não dá mais, e a célula entra no estado de senescência e ela morre. Bom, porém, existe uma coisa chamada telomerase, que é uma enzima. Né? A enzima basicamente são catalisadores, ou seja, ajudam que reações químicas, faz com que reações químicas aconteçam no corpo. São catalisadores, facilitam as reações químicas, basicamente. E essa enzima telomerase, ela pode, né, aumentar, digamos assim, esse cadarço. Ou seja, a cronologia é célula divide, telômero diminui. Célula divide, telômero diminui. Chega um ponto que diminuiu o suficiente para mandar um sinal para a célula e dizer acabou, e ela entra no estado chamado senescência e ela morre por velhice. Agora, e se existisse um meio de você aumentar essa proteção do cadarço, do telômero? E existe, é uma enzima chamada telomerase, que basicamente ela consegue aumentar essa parte do cadastro aí e faz com que então a célula prolongue sua vida. Tá? Bom, se isso é verdade, a ideia é muito simples, basta fazer com que se estimule a produção dessa enzima no nosso corpo e vamos viver mais, né? Mas é exatamente isso que acontece. Hoje em dia já tem muito estudo avançado, principalmente com suplementos, um deles chamado resveratrol, onde você pode pesquisar na internet aí, resveratrol, tem na uva, no vinho, e basicamente acontece isso, tá? Nos países onde as pessoas onde tem muito pessoas acima de 100 anos, existe um consumo, né, de vinho, por exemplo, e basicamente aumenta esse telômero, tem um aumento devido à telomerase, e esse resveratrol, por exemplo, estimula a produção de telomerase e por aí vai. Bom, nada é tão simples assim, tá? Mas é basicamente isso. E essa telomerase ela é recente, né? Porque foi em 1985 onde duas biólogas moleculares que descobriram essa enzima telomerase. Foi Elizabeth Blackburn e Carol Grader, né? Duas biólogas moleculares, em 1985, portanto recente, descobriram essa enzima aí. E então, de lá para cá, mas há muito estudos sobre isso aí. E há um detalhe, o câncer, por exemplo, nós costumamos falar que é uma célula imortal. Justamente, e aí vai vir uma contrapartida, olha que interessante.
células cancerígenas são imortais, porque as suas telomerases não reduzem. Então, uma célula cancerígena, ela não morre, porque aquela telomerase dela não diminui. Então, né, basicamente, ela é eterna, digamos assim. E aí é uma coisa que poderia acontecer. Caso se descubra uma forma de estimular essa telomerase, então, a princípio, também vai ser um fator tumoral, né? Um fator de oncogênese aí, pode produzir algum tipo de tumor, né? Então, há um paradoxo aí. Então, parece que a natureza fez as coisas exatamente como tem que ser. Nós, humanos, né? A princípio não podemos prolongar muito. Nós temos um tempo, assim como nossas células, nós temos também um tempo de validade aqui na Terra. Porque se você quiser alterar isso, o tiro pode sair pela culatra, né? Pode gerar até um câncer. Tá? Há estudos correlacionando isso aí, embora não seja uma verdade absoluta, mas enfim, tem coisas acontecendo por aí. E, inclusive, em 1965, um médico americano chamado Leonard Hayflick, basicamente ele, num artigo bem famoso, ele disse o seguinte, que as células se dividem e tem um limite de divisão. Basicamente, uma célula se divide por até 50 vezes, então ela tem uma validade de 50 divisões. Isso é um limite padrão, não é uma verdade absoluta, porque isso vai depender de outros fatores, mas basicamente ele chegou a esse limite, nós chamamos hoje o limite de Hayflick, tá? Que basicamente uma célula se divide em torno de 50 vezes, em torno. E pode ser mais, para menos, tem outras variáveis aí. Mas foi um limite, mas foi um artigo onde ele publicou esse valor e instigou muitos estudos, que acontece até hoje. Isso em 1965. Bom, e tem a ver justamente, e por que esse limite? Tem a ver justamente com telômero. Tá? Então, à medida que a célula vai se dividindo, esse telômero vai se reduzindo. E chega um ponto que poderia atingir o limite de Hayflick, que é em torno de 50 divisões. Obviamente, isso não é uma verdade absoluta, é digamos assim, uma média. Tá? Tem muitas e muitas outras variáveis aí, principalmente a palavrinha que está surgindo, surgindo assim, né? Já existe há muito tempo, mas talvez esteja ganhando mais visibilidade, que seria epigenética, né? Onde o meio externo o meio externo tem influências significativas na nossa genética, tá? Epigenética. Principalmente com estresse, né? Tudo começa com estresse. O estresse ele é um desencadeador de muitas coisas na nossa vida aí, que pode ter, inclusive, ativar genes adormecidos, tá? É um estudo bem complexo. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Hoje eu quis falar um pouco, mudar um pouco, né? Você sabe que aqui no canal a gente fala muito sobre Marte, astronomia, mas hoje eu queria falar um pouquinho dessa parte que é um dos meus interesses, dessa biologia, né? E na área de radiação ionizante, que é a minha área, por exemplo, a gente vê muito isso aí. Então é isso, tem muitas pesquisas, tá? Eu acho que se vocês quiserem eu posso me prolongar, posso trazer mais coisas desse tipo, mas tudo, no fim das contas, é telômero e telomerase. Telomerase prolonga o telômero e telômero diminui à medida que nós envelhecemos, porque nós somos um reflexo de nossas células, né? Obviamente. Bom, então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe aí o like no vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos e nos vemos em breve, sempre.